Olá, vamos para mais uma dica. Eu sou Maurício Macedo, análise combinatória, assunto de segundo ano, e falar em arranjos. Para entender bem arranjo, espero que você já tenha visto as duas primeiras aulas. A que fala em fatorial e a que fala em princípio fundamental da contagem. Você precisa entender essa base para poder entender agora arranjo, ok? Então vamos lá. O que é um arranjo? São agrupamentos nos quais a ordem dos seus elementos faz a diferença. Então você tem elementos, se você trocar a posição deles ou a ordem, você muda a situação. Não é mais a mesma coisa, muda, ok? Exemplo, bora ver na prática logo como é que se dá um arranjo. Eu quero achar os números de três algarismos formados pelos elementos 2, 3 e 5, ok? Então vamos lá. O que eu faço? Eu vou pegar os números 2, 3, 5 e vou começar a brincar com eles. Por exemplo, o primeiro número, eu posso botar 2, 3, 5, nessa ordem. Então fica 235. Se eu mantiver o 2 como primeiro elemento, mas trocar a posição do 5 e do 3, olha o que acontece. Já vira outro número. Agora 253. Então eu troquei a posição do elemento, ele se torna uma outra coisa, um outro número nessa situação. Então só troquei a posição de dois valores. Se eu quisesse trocar agora a posição do 3, deixo o 3 primeiro e vai ficar o 2 e o 5 na ordem. Então fica 325. Se eu mudar a posição só do 2 e do 5, então já mudou o número. Agora é 352. É outra coisa, né? Então quando eu troco a posição dos elementos e altera, muda, é diferente, você está trabalhando com arranjo. Isso é muito importante você entender o conceito de arranjo. Arranjo e combinação são os que mais caem na prova do Enem e confunde bastante os alunos, ok? Tem mais. Se eu quisesse trocar só a posição do 5 agora, trouxe o 5 para o primeiro e deixei o 2 e o 3 na ordem. Então ficou 523. Eu vou manter o 5 e vou inverter o 3 e o 2. Então agora virou 523. Muda a posição dos elementos, muda a situação. Então aqui eu estou fazendo arranjo de elementos. Dei quantos? Deu quantos elementos? 6. Então, quantos números eu consigo fazer alternando esses três números aqui? Ó? O 2, o 3 e o 5. Consigo fazer 6 números diferentes. Ok? Lembrando que não estou repetindo os valores. Ok? Então vamos lá. Isso é só para entender o conceito de arranjo. Mas, como é que a gente vai trabalhar muito, pessoal? Vocês vão trabalhar uma fórmula para calcular o arranjo. Como é essa fórmula? Ela é dada assim, ó. Arranjo de n para p é igual a quem? Lá em cima vai ficar o n fatorial, que é o primeiro elemento, e embaixo no parênteses vai ficar n menos p fatorial, certo? Vamos treinar essa fórmula. Quem é o n? É o número de elementos que eu tenho. E o p é de quantos eu vou pegar para brincar. Então são os elementos utilizados. Bora aplicar essa fórmula nessa primeira situação. Eu quero os números de três algarismos formados pelos elementos 2, 3 e 5. Eu vou aplicar essa fórmula aqui, do arranjo. Então o que é que eu tenho que saber? Quantos elementos no total eu tenho? 3. Quem são? O 2, o 3 e o 5. Como eu vou formar número com 3 algarismos, eu vou brincar com os 3 ao mesmo tempo. Eu vou ficar alternando os 3. Então o P vale 3 também. Ok? Se eu quisesse números formados por 2 algarismos, então o N seria 3, só que o P seria 2. Eu ia brincar de 2 em 2. Nessa situação, eu vou brincar com os 3 ao mesmo tempo. Então P vale 3. Esse P ele pode variar. Ok? Aplicando a fórmula, então vai ficar, ó, o N vale 3 e o P vale 3. Quem vai ficar lá em cima? 3 fatorial.
Quem vai ficar dentro do parêntese? 3 menos 3, porque os dois valores são iguais aqui, ó. 3 menos 3. Isso em fatorial. Por isso é importante vocês terem a noção já de como é que se calcula número fatorial e simplifica número fatorial. Isso você tem na minha aula 1 de combinatória, onde eu falo em número fatorial. Então, continuando. 3 fatorial em cima e vou resolver o que está dentro do parênteses. 3 menos 3, 0. Vai dar o quê? 0 fatorial. O que é que eu tenho que lembrar? Quem é o número fatorial 3? Eu desmembro 3 vezes 2 vezes 1. Vou diminuindo uma unidade. E quem é o fatorial de 0? É o próprio número 1. Então, resolve a multiplicação em cima. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. E vou dividir por 1. Dá para dividir por 1? Dá. Então, dá 6, que é o mesmo resultado que nós achamos brincando com os números ainda há pouco. Então, chegou à conclusão que eu consigo achar 6 números com esses 3 elementos. Com o número 2, com o número 3 e com o número 5. Então, é muito importante que você treine essa fórmula aqui de arranjo, para poder ganhar prática com ela. Vamos ver outros exemplos. Olha esse exemplo aqui. Para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente da Câmara Federal, candidataram-se 10 deputados federais. De quantas maneiras distintas a escolha poderá ser feita? Então, eu vou escolher um presidente e vou escolher um vice-presidente. Para isso, eu tenho 10 deputados. Então, eu vou escolher presidente e vice-presidente. Digamos que o presidente seja Paulo, ele ganhou. E o vice tenha ganhado o João. Então, eu tenho a seguinte comissão. O presidente é o Paulo e o vice-presidente é o João. Mas se eu disser que o presidente seja o João e o vice-presidente seja o Paulo, vai ser a mesma situação? Não. Invertir a posição significa que é outra situação. Então, quando eu troco a posição dos elementos e muda a situação, ou seja, aqui eu tenho diferente. Ó. O presidente é o Paulo, aqui o presidente é o João. São coisas diferentes. Então, quando eu troco a ordem, troco a posição, muda a situação, então isso eu tenho um arranjo. Então, vocês vão trabalhar com arranjo simples na realidade. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou aplicar a fórmula do arranjo. N são quantos? São 10 deputados. Só que eu vou brincar de 2 em 2. Um para escolher presidente e outro para escolher o vice-presidente. Então, a ordem interessa. Então, P vale 2, porque eu vou ficar brincando de 2 em 2 elementos, ok? Então, é importante você entender quem é o P da história. Aplicando a fórmula, então, arranjo de 10 para 2 vai ficar o quê? Quem fica em cima? O primeiro elemento, 10 fatorial. Quem vai ficar embaixo? A subtração dos dois elementos, 10 menos 2 fatorial. Resolvendo, repete o 10 fatorial e vou eliminar o parênteses aqui. Ó. 10 menos 2, 8 fatorial. Então, aqui você tem que saber simplificar fatoriais. Como é que eu faço isso? Analiso quem é o menor fatorial e vou fazer o maior fatorial chegar até no menor. Quem é o menor? 8 fatorial. Então, eu vou pegar o 10 e vou desmembrar até chegar no 8 fatorial. Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Chegou onde eu queria, ó, igual de baixo. Então, eles são iguais. 8 fatorial, 8 fatorial. O que é que eu posso fazer? Simplifica. Corta. Posso cortar, simplificar fatorial com fatorial. Quem sobrou? O 10 vezes o 9. 10 vezes 9, 90. Pronto. Cheguei no meu resultado. Quantas maneiras distintas eu poderia escolher um presidente e um vice-presidente com 10 deputados federais? Seriam 90 maneiras. Como eu cheguei a isso? Fazendo um arranjo de 10, tomando de 2 em 2, brincando de 2 em 2 elementos, ok? Vamos para outro exemplo. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos do sistema decimal sem os repetir, de modo que
Vamos começar pela letra A. Comecem com o número 1. Então aqui eu vou brincar de princípio fundamental da contagem e arranjo, ok? Vocês têm que saber misturar fatorial, princípio fundamental da contagem e as fórmulas de arranjo que nós vamos treinar agora, né? Estamos treinando. O que é que eu tenho que lembrar? Quando ele fala em sistema decimal, eu tenho o quê? 10 algarismos. Quem são? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Por isso é base 10. Não esqueçam disso. E eu vou formar números com 3 algarismos. O que é que eu vou ter que ter? Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Então, para ter 3 algarismos o número, ele tem que ter isso aí. Centena, dezena e unidade. Aí eu vou olhar. Tem que começar com o número 1. Tá? Se ele vai começar com o número 1, ele pode ser assim, ó, 179. É um número com 3 algarismos e começa com o número 1. Lembrando que os algarismos têm que ser diferentes. Posso fazer o número 177? Não, porque o 7 não pode se repetir. O algarismo não pode se repetir. Tem que ser algarismos distintos. Ele colocou aqui na questão, ó, sem os repetir. Então, cuidado com essas palavras. Números distintos, sem repetição, ok? Porque vocês vão ter que ter um raciocínio melhor quando falar essas palavras. Então, vamos voltar para cá. Então, eu quero que comece com o número 1. Para começar com o número 1, eu vou olhar para centena. Aí eu vou olhar para os 10 algarismos, só tem um número 1. Então, quantas opções eu tenho? Apenas uma opção para quem? Para colocar aqui na centena, certo? Falta eu colocar números para dezena e para unidade. A única restrição que ele me deu foi que começasse com 1. Os outros eu posso brincar. Então, quando eu tirar o número 1 aqui, sobraram quantos algarismos? 9 algarismos. Então, desses 9, eu vou brincar de 2 em 2. Um para colocar na dezena e um para colocar na unidade. Lembrando que a ordem interessa, forma números diferentes. Então, posso aplicar arranjo aqui. Então, eu vou pegar o P igual a 2. Eu vou brincar de 2 em 2 elementos. Então, aqui nesses dois que estão faltando, na dezena e na unidade, eu posso fazer o quê? Um arranjo de 9 elementos, brincando de 2 em 2, pegando de 2 em 2. Então, para eu saber o resultado de quantos números eu consigo fazer, é só pegar o número 1 e multiplicar por esse arranjo aqui. Mas bora calcular esse arranjo primeiro. Vou aplicar a fórmula. Então, arranjo de 9 para 2 vai ficar o quê? O 9 em cima fatorial, embaixo 9 menos 2 fatorial. Vou organizar lá embaixo, vai ficar 9 fatorial, subtração dá 7 fatorial. Vou fazer aparecer o menor, que é o 7. Então, desmembro o 9 até chegar no 7, né? 9, 8, 7 fatorial. Cheguei no 7 fatorial, observo que eles são iguais, posso simplificar. Então, sobrou 9 vezes 8. Isso vai dar 72. Então, vou para a conclusão da minha questão. Quem vai ser a conclusão? O 1 que já estava, vezes o valor que estava faltando para essas dois valores aqui, para dezena e para unidade, que era o arranjo de 9 para 2, que deu quanto? 72. Então, faço 1 vezes 72, dá 72. Então, consigo fazer 72 números que comecem com o número 1. E eles são diferentes, números com algarismos diferentes. Cheguei ao meu resultado da letra A. O arranjo é interessante porque vocês podem fazer só com o princípio fundamental da contagem. Bora lá fazer pelo princípio fundamental. Eu tenho os 3 traços, né? Centena, dezena e unidade. Eu já sei, para centena só pode ser um valor, que começa com o número 1. Só tinha uma opção aqui nos 10 algarismos. Então, coloquei o número 1. Quando eu usei o número 1, sobraram quantos algarismos? 9. Então, para dezena eu posso colocar o quê? 9 unidades. Já usei 2 algarismos. Um para centena e um para dezena.
Dos 10 sobraram quanto? 8 números. Então, eu posso usar o princípio fundamental da contagem para resolver essa questão. Mas o objetivo aqui é fazer vocês entenderem o conceito de arranjo, como é que se usa, ok? Então, vou dar essas duas opções. Ou você faz usando o arranjo, já cheguei aqui em 72, ou você faz pelo princípio fundamental da contagem, usando o seu raciocínio do que você tem lá dos números. Então, recapitulando pelo princípio fundamental da contagem. Para a centena só tinha uma opção, que era começar com o número 1, só tinha um número 1 aqui. E para a dezena vão ser 9 números, porque eu já usei um dos 10. Para a unidade vão ser 8, porque eu já usei dois algarismos, um para centena e um para dezena. Se eu fizer essa multiplicação, 1 vezes 9, 9. 9 vezes 8 também dá 72. Então, resposta da letra A, 72 números que começam com o número 1, e eles são diferentes. Letra B agora. Mesmo comando da questão, só que eu quero números que comecem com o número 2 e terminem com o número 5. Ok? Então vamos lá. 3 algarismos também, unidade, dezena e centena. Vou olhar para os algarismos que eu tenho e vou analisar o que ele quer. Ele quer que comece com o número 2. Então vou lá nos meus algarismos, só tenho uma opção para o número 2. Então você vai começar com 2. Aqui só tenho uma opção na centena. Ok? Mas ele quer também que termine com o número 5. Para terminar com o número 5, também lá nos algarismos só tem uma opção. Então aqui eu fixo. Eu deixo fixo para centena, só tem uma opção. E para unidade também só tem uma opção. Falta eu preencher a dezena. Quantas possibilidades eu tenho? Eu já usei 2 números, sobraram quanto? 8. Desses 8, eu vou alternar de 1 em 1. Eu posso fazer um arranjo também. Eu vou fazer um arranjo de 8 para 1, certo? Só para treinar a fórmula, o objetivo é que vocês treinem a fórmula. 8 para 1. Então, o arranjo de 8 para 1 vai ficar o quê? O 8 fatorial em cima. E embaixo vai ficar 8 menos 1 fatorial. Resolvendo embaixo vai ficar 8 fatorial sobre 7 fatorial. Quem é o menor? 7 fatorial. Vou fazer o 8 chegar no 7 fatorial. Então, o 8 lá de cima vai ficar 8 vezes 7 fatorial dividido por 7 fatorial. Então, iguais aqui o 7 fatorial e o 7 fatorial. O que é que eu posso fazer? Simplifica. Quem é que sobrou? O 8, certo? Então, chego à conclusão. Qual é a conclusão? Eu já tinha 1, vou multiplicar pelo valor que eu achei, que é o arranjo de 8 para 1, que deu quanto? 8. E multiplicar também pelo último valor, que era 1. Então, 1 vezes 8 vezes 1, que dá o quê? 8. Então, eu chego em 8 números. Eu consigo construir 8 números diferentes, né? Que comecem com o número 2 e que terminem com o número 5. Se eu pegar todos os algarismos que eu conheço, de 0 até 9. Ok? Então, cheguei a 8 números. Se eu quisesse usar o princípio fundamental da contagem só, então eu já tenho fixo lá 1 na centena, só tenho uma opção, e só tenho uma opção para unidade, para terminar com o número 5, né? Já usei quantos algarismos? 2. Então, dos 10 só sobram quanto? 8 opções para colocar na dezena. Eu posso fazer usando o princípio fundamental da contagem. Fazendo essa multiplicação, chegaria também em 8, certo? Então, observe que vocês estão usando o arranjo, mas também vocês podem usar direto o princípio fundamental da contagem. Por isso, o princípio fundamental da contagem é muito importante. Às vezes, você consegue resolver uma questão de combinatória só com o princípio fundamental da contagem, que são os traços e escolhendo valores para multiplicar. Ok? Então, letra B, chegamos em 8 números. Vamos para a letra C, que é um pouco mais de raciocínio. Aqui vocês vão perceber a análise combinatória, como ela é interessante. Às vezes, se vocês não pensarem legal, vocês acham que estão resolvendo uma questão certa, e no final, por causa de um detalhe, vocês acabam errando. Ok? Então, vamos lá. Eu quero achar números com 3 algarismos que sejam divisíveis por 5.
Então vamos lá, os 3 algarismos tem que ter unidade, dezena e centena. Eu sei que os algarismos é de 0 até 9, certo? Só que observação agora. Quando é que o número é divisível por 5? Tem duas opções. Quando ele termina em 0, exemplo, 780 é divisível por 5? É, porque termina em 0. E a segunda opção é quando ele termina em 5. 425 também seria divisível por 5, porque termina em 5. Então vocês têm que ter a regra da divisibilidade também. Então só é divisível por 5 quando termina em 0 e 5. Então vamos lá. São duas possibilidades. Ou termina em 0 ou termina em 5. Bora para o primeiro caso. Quando terminar em 0. O 0 ele dá confusão. Então a gente tem que fazer separado as etapas, ok? Quando ele terminar em 0, se eu olhar para os algarismos, só tenho uma opção aqui de 0. Então aqui é o número 1, certo? Falta preencher centena e dezena. Sobraram quantos números? 9. Desses 9, eu vou pegar de 2 em 2. Como eles são diferentes, a ordem interessa. Então, eu vou pegar de 2 em 2. Como a ordem interessa, eu acho um arranjo. Um arranjo de 9, brincando de 2 em 2. Ok? Aqui nós vamos aprender uma dica logo mais prática para o arranjo. Como é que calcula o arranjo mais rápido? Depois que você já treinar a fórmula de arranjo, já sabe calcular a fórmula pela fórmula, vamos pelo macete. Sempre quando vocês simplificarem, vocês vão chegar nisso aqui. Ó. O 9 ele vai separar em dois números. Esse número aqui, o 2, indica quantas vezes vocês vão desmembrar o 9. Então, eu vou desmembrar ele duas vezes. Então, seria 9 vezes 8. Se tivesse o 3 aqui, ele ia desmembrar em 3 vezes. Então, ia ser 9, 8 e 7. Certo? Então, esse número aqui, o P, indica como você vai desmembrar o N. Então, isso é uma prática que você pode pegar através dos exercícios, ok? Então, arranjo 9 para 2, eu jogo na fórmula lá se quiser para treinar a fórmula, ou vou logo para o macete. Qual é o macete? Desmembro o N duas vezes. Então, vai ficar 9 vezes 8, que dá 72, ok? Então, arranjo 9 para 2 daria 72. Então, vou para o primeiro resultado. Qual é o primeiro resultado? Eu queria calcular o arranjo de 9 para 2, que deu 72, e vou multiplicar pelo 1 que já estava lá fixo, certo? Então, 72 vezes 1 dá 72. Então, chego a 72 números que são divisíveis por 5 e terminam em 0. Esse é o nosso primeiro caso. Se eu fosse pelo princípio fundamental, o que é que eu faria? Já fixei aqui a unidade, só tem uma opção. Então, dos 10 algarismos, sobraram 9 para colocar na centena. E para dezena, já usei 12 algarismos, sobraram o quê? 8. Então, vou diminuindo. 9, 8. Então, multiplica 9 vezes 8, 72. 72 vezes 1 também daria 72. Vocês teriam dois caminhos. Usando o arranjo e usando o princípio fundamental da contagem. Ok? Essa é a resposta? Não. Essa só é o primeiro caso. São os números divisíveis por 5 e que terminam em 0. Nós vamos trabalhar agora o quê? O segundo caso. Os que terminam em 5. Então, 3 dígitos, né? É que nós temos algarismo que termina em 5. Nós só temos uma possibilidade dentro dos 10 algarismos. Para terminar em 5, só temos uma opção, só tem o número 5 lá, certo? Só que nesse caso vem um detalhe, pessoal. Como o 0 está no meio dos outros números agora, e eu estou analisando a centena, lembrem que o 0 não pode entrar na centena. Por quê? Se entrar o 0, ele não vai ficar com 3 algarismos, ele vai ficar, na realidade, com 2 algarismos no final. Por exemplo, se estivesse no 0,98, eu ia ler apenas 98. O 0 não tem função ali no início. O 0 à esquerda, né? Então, não posso colocar o 0 nessa situação.
Então, eu vou ter quantas possibilidades? Dos 9 que tinham sobrado, eu não posso colocar o 0. Então, sobram quanto? 8 possibilidades, né? E dessas 8, eu vou trabalhar de uma em uma. Então, poderia fazer um arranjo de 8 para 1 aqui, certo? E para a dezena, o que acontece? Eu olho para os algarismos, já eliminei o 5, né, que está lá no início, e o que mais? Já usei outro algarismo, 1 para centena, certo? Então, recapitulando, eu quero analisar a dezena agora. Eu já usei o 5, fixo aqui na unidade, já usei um outro algarismo para centena, que não é o 0, digamos que seja o 2 que eu peguei, e sobraram quantos agora para a dezena? Sobraram 8 também. Desses 8, eu vou brincar de 1 em 1. Então seria também um arranjo de 8, pegando de 1 em 1. Tá? Então cuidado quando tiver centena e quando tiver o 0 lá no meio. Lembre que o 0 não pode entrar na centena aqui. Ó. Por isso que o N ficou 8. E da dezena ficou 8 porque eu já tinha usado 2 algarismos. Um para unidade e um para centena. Então dos 10 tinha tirado 2, sobraram 8. Calculando o arranjo de 8 para 1 pelo macete, o que é que eu faço? Esse 8 eu vou desmembrar apenas uma vez. Então sobra apenas o 8. Ele não vai multiplicar com ninguém. Se fosse o 2 aqui, então eu ia multiplicar 8 vezes 7. Se fosse 3 aqui, eu ia desmembrar o 8 3 vezes. Então ia ser 8 vezes 7 vezes 6. Lembre desse macete do arranjo. Como o 8 só vai desmembrar uma vez, então fica apenas o 8. Ok? Então vamos para o resultado 2. Por quê? Os dois arranjos eram iguais aqui, ó, de 8 para 1. Então o que é que eu faço? Calculo o arranjo de 8 para 1, que deu quanto? 8. Vou multiplicar por outro arranjo de 8 para 1, que também é 8. E vou multiplicar pelo 1, que já estava fixo. Certo? Isso vai dar 64. 64 o quê? Números que são divisíveis por 5 e que termina em 5. Ok? Se eu fosse pelo princípio multiplicativo, já está um 1 fixo, já eliminei um dos números dos 10, certo? Para a centena eu teria quantas opções? Teria 9? Não, porque o zero não pode ficar. Então colocaria 8 opções para a centena. Para a dezena, eu já usei 2 algarismos. Já usei um para unidade e já usei outro algarismo para centena. Então dos 10 sobraram quanto? 8. Então tenho 8 opções para dezena. Isso usando o princípio fundamental da contagem. Então posso chegar no resultado também. Só fazer a multiplicação. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 1 dá o próprio 64. Tá? Pronto. Calculei o segundo caso. Vamos juntar a ideia agora. Quem são os divisíveis por 5? Primeiro caso, são os que terminam em 0. Nós chamamos quantos números? 72. Ou o segundo caso, quando ele termina em quê? Em 5. E nós achamos quanto? 64 números. Então, uma questão que você vai quebrando para entender o raciocínio. Tá? Então, calculei lá em duas etapas. No primeiro caso, os números terminavam em 0. E o outro que terminava em 5. Um eu achei 72 e o outro eu achei 64. Aí vou para uma observação importante dentro de combinatória, pessoal. Existem alguns conectivos que são chaves nas questões de combinatória, de arranjo, combinação, que é o OU, que ele é sinônimo de soma, e o E, que é sinônimo de multiplicação. Se na questão você leva o raciocínio para o OU, uma coisa ou outra, você vai somar o resultado. Se no raciocínio está uma coisa e outra coisa, então você vai multiplicar o resultado. Nesse nosso exemplo, o que nós tínhamos? Para ser divisível por 5, ou ele termina em 0 ou termina em 5. Então observe que o ou
está representado aqui no raciocínio. Então, o que é que eu vou fazer com o resultado? A conclusão do meu resultado vai ser o quê? Eu pego dois valores que eu achei e faço a soma, porque o raciocínio era de ou uma coisa ou outra, certo? Se fosse uma coisa e outra coisa, seria uma multiplicação no final. Como o raciocínio é para ou, o que é que eu faço? Pego o primeiro valor, somo com o segundo valor. Isso vai dar 136. Então, cheguei a 136 números, ok? Então, essa seria a resposta da letra C. Quantos números com 3 algarismos são divisíveis por 5? Quantos números? 136 números. Sendo que alguns são divisíveis, terminam em 0, 72 números, e outros terminam em 5, que seriam 64 números. Então, é uma questão que eu quebro o raciocínio e no final eu junto o meu raciocínio. Como é que eu junto? Lembrando dos conectivos. Se for ou, soma. Se for e, multiplica. Ok? Então, isso é um conceito de arranjos simples. O que mais cai na prova do Enem são arranjos e combinações. Você entendendo bem o arranjo, você não vai ter dificuldade para entender a combinação, que será a nossa próxima dica na próxima aula, ok? Então espero que você tenha entendido essas dicas sobre arranjo. Até a próxima dica com o professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.